Este episódio do Poranduba foi um oferecimento do Itaú Cultural. Você não acredita no sobrenatural? Então ouça. Incrível! Fantástico! Extraordinário! Um novo programa de Almirante. Redação e efeitos de som de José Mauro. Música de Aldo Tarantes. Com Almirante, José Mauro, artistas do Rádio Teatro, efeitos sonoros especiais e grande orquestra. Boa noite, ouvintes de todo o Brasil. Iniciamos hoje uma nova série de programas de assunto até então não explorado de maneira sistemática no rádio, o sobrenatural. De início queremos esclarecer que não cuidaremos aqui de fazer sensacionalismo. Iremos somente contar, tintim por tintim, os casos espantosos, extraordinários que vocês ouvintes nos queiram enviar. Não há aquele que não tenha uma história dessas no seu repertório. Não vamos defender nenhuma tese. Não pretendemos convencer ninguém da existência ou não de poderes sobrenaturais. Não vamos explorar teses religiosas ou científicas. Vamos simplesmente contar histórias. Sempre que for possível, vamos citar nomes de lugares e de pessoas e datas. Por isso, pedimos a vocês que nos queiram escrever o obséquio de mandarem todas as indicações que assegurem a autenticidade das histórias. Pelo programa de hoje, vocês saberão que tipos de casos nos interessam. Depois venham nos contar os que vocês souberem. Poranduba. 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 Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou André Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no programa de hoje eu vou trazer um formato diferente. Vamos falar sobre a biografia do cantor, compositor, radialista e, é claro, folclorista Henrique Fores Domingues, um homem que, sob a alcunha de Almirante, se tornou rapidamente conhecido como a maior patente do rádio. Então, se você gosta do que eu faço hoje em matéria de divulgação folclórica com Poranduba, ou de programas como o Aconteceu Comigo, do Mundo Freak, saiba que Almirante fazia tudo isso nas décadas de 30, 40 e 50, em transmissões ao vivo, com direito a orquestra, atores de rádio-teatro e um roteiro com muita pesquisa, sempre capitaneada por ele mesmo. Atenção, aí vem o Almirante. Eu conheci uma espanhola natural da Catalunha. Queria que eu tocasse castanhola e pegasse o toura-unha. Caramba, caracole, sou do samba, não me amores pro Brasil. Eu vou fugir, isso é conversa mole para boi dormir.
E o programa da semana chega até você com o apoio do Itaú Cultural, que além de ser um grande fomentador da cultura popular, também está com sua própria série de podcasts, o Toca Brasil, que traz um bate-papo sobre música, o Escritores Leitores, que entrevista escritores renomados do nível de Conceição Evaristo e Ricardo Azevedo, que é um mestre contador de histórias, e, é claro, o meu favorito, o podcast Mecucrajá, apresentado por Daniel Munduruku, só com entrevistas com indígenas. Vale muito a pena conhecer. Já pensou um crossover desses aqui em Poranduba? Quem sabe 2020 promete. A primeira vez que eu ouvi falar em Almirante foi graças a um dos seus programas de maior sucesso no rádio, que vocês puderam ter um gostinho aí no começo do episódio. Incrível, fantástico, extraordinário. Breve chegaremos a ele. Esse foi o auge da carreira desse artista e pesquisador que enchia as ondas de rádio com histórias de sacis, fantasmas e lobisomens. Mas sua ligação com o folclore, em especial com o cancioneiro popular, data de muito antes disso. Nascido em 1908, Henrique Forres Domingues era carioca de Engenho Novo. Aluno de péssimo rendimento na escola, também não se deu com música erudita de primeira. Dizem que chegou a estudar violino com um alemão, ex-prisioneiro de guerra, mas não fez as pazes com o instrumento. Gostava mesmo é de emboladas, modinhas e cateretês, ao ponto que em seu primeiro emprego, como lavador de garrafas, era sempre pego assoviando e tirando o som das garrafas vazias. O rapaz nunca foi de deixar passar oportunidades. Em uma festinha, assistia revoltado um grupo amador de alunos do Colégio Batista que se apresentava. Mesmo cariocas, tocavam coco e embolada. Para ele, o pandeirista era muito ruim. Então, quando o outro saiu para tomar uns goles, Henrique pulou no palco e assumiu o instrumento, entrando de vez para o grupo, mesmo sem ser aluno do colégio. O projeto teria tudo para ser apenas uma aventura de amigos, mas olha só quem eram os amigos. Alvinho, Henrique Brito, Braguinha e, depois, seu grande parceiro, Noel Rosa. Foi essa base que deu origem ao grupo Bando de Tangarás em 1929. Quando nós saímos do norte, foi pra no mundo mostrar como canta aqui nesta terra um bando de tangarás. Uma madama pra fazer economia comprou a perfumaria num turco que ela encontrou. Saiu pra rua perfumada em todo canto, aí o perfume perdeu tanto que a madama desmaiou. Ai, quando nós saímos do norte, foi pra no mundo mostrar como canta aqui nesta terra um bando de tangará. Meu tangará, meu curió, meu serra-serra e o meu canário da terra que é danado pra cantar. Eu também canto uma semana, um mês inteiro, e quando eu canto no terreiro, até a lua quer sambar. Ai, quando nós saímos do norte, foi pra no mundo mostrar como cantar aqui. O nome do grupo é uma história à parte. Os tangarás dançarinos são uma espécie de passarinho azul conhecida por ter uma forma muito peculiar de cortejar a fêmea. Em uma fila alternada, cada um faz seu movimento para uma dança de acasalamento, como se estivesse sapateando. No folclore, conta-se que os primeiros tangarás foram os membros de uma família muito fandangueira, que por dançar durante a Semana Santa foram amaldiçoados por Deus e transformados no passarinho. Braguinha, inspirado, sugeriu inclusive que todos os membros do grupo assumissem nomes de passarinho, mas só ele seguiu o conselho. Passou a assinar João de Barro. O pseudônimo era uma boa alternativa, uma vez que a música popular não era bem vista pela classe média. Foi assim que Henrique assumiu de vez o apelido que ganhara na Marinha, pela pompa com a qual servia: Almirante.
E ele adorava. Foi um peixe que eu pesquei lá numa pescaria. Eu botei no galinheiro, ele se acostumou. E tão habituado que milho comia. E até juntou com galo de quem não estranhou. E até pelo costume tinha liberdade. E muita vez na mão foi que se alimentou. Um dia que eu maldigo eu tive piedade. Oi, por ter tirado o peixe de onde se criou. Levei-o para a praia e fui botar no mar. Mas ele ao que parece disso não gostou. Porque estando esquecido de saber nadar. Oi, coitadinho do peixe na água se afogou. O maior sucesso de Almirante como compositor veio logo em 1930. Homero Dornelas havia acabado de ajudar Noel Rosa a compor Com Que Roupa e apresentou outra ideia para Almirante. De início ele não ficou impressionado, mas investiu na música. Foi assim que surgiu Na Pavuna, que estourou no carnaval daquele ano. Eu tive a oportunidade de ouvir o próprio compositor contando essa história durante uma visita que eu fiz ao MIS no Rio de Janeiro, em um áudio de acervo. A música fala de um bairro no Rio, a Pavuna, onde há um samba que só vai gente riuna. Reiuna era o nome da marca de uma bota com elástico usada pelos soldados. Então dá pra gente entender que no tal do samba só ia milico, ou pelo menos gente com pompa de militar. Mas há de se lembrar, o som do rádio não era lá aquela maravilha. Então, a bem da verdade, ninguém entendia a letra. E o próprio Almirante se divertia com a história de um senhor que foi procurar pelo disco com aquela música que dizia Amapola, tum tum tum, amapola. Quando está metido em samba de arrelia, faz batuque assim no seu tamborim, como seu time pesando o batedor, e grita negrada, entra batucada, que de samba da Pavuna tem doutor. Agora, na Pavuna, na Pavuna. Não ia demorar para Almirante conquistar sua fama de grande pesquisador. Dizem que devorava os livros de folclore, especialmente a série Os Cantadores, de Leonardo Mota. Mas mais do que um grande compêndio musical, ele também se tornou protagonista da história que narrava. Na Pavuna, por exemplo, rompeu com a barreira técnica da gravação da música popular. Diziam na época que não era possível gravar o som da percussão em discos de cera, a tecnologia da época. Por insistência de Almirante, o técnico de som aceitou gravar desse jeito, e pela primeira vez o estúdio contou com cuícas, surdos e pandeiros. O samba era tão diferente que não foi nem chamado de samba na época. Era tido como um choro de rua. Na Pavuna, Bum, bum, bum. na Pavuna, Bum, bum, bum. tem um samba que só da gente reúna. Um malandro que só canta com harmonia. Tem. Quando está metido em samba de arrelia. Isso, Faz batuque assim, no seu tamborim. isso. Com seu time enfesando o batedor. Exato. E grita negrada, vem pra batucada, que no samba da Pavuna tem doutor. Exato. Na Pavuna, Bum, bum, bum. na Pavuna, Bum, bum, bum. tem um samba que só da gente reúna. Na Pavuna,
Agora uma outra interferência direta do nosso querido Henrique Domingues na cultura brasileira. Se hoje você canta Parabéns a Você nas festinhas de aniversário, saiba que foi justamente ele o organizador do concurso que escolheu a melhor letra para a versão brasileira de Happy Birthday to You. A história aconteceu lá por 1940, quando no Cassino da Urca, o maestro Vicente Paiva queria agradar os fregueses estrangeiros que cantavam o estribilho de aniversário para comemorar o nascimento de um cônviva. Logo, os brasileiros todos que frequentavam o lugar estavam acompanhando, mas com o inglês todo estropiado. Almirante resolveu dar uma roupagem mais nacional para aquilo. Com um corpo de jurados da Academia Brasileira de Letras, organizou o concurso e, após 6 meses, a quadrinha escrita por Berta Celeste Homem de Melo, lá de Pindamonhangaba, foi a vencedora. Berta faleceu em 1999, então faltam ainda 50 anos para a música entrar em domínio público, diferente da americana. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de Em 1935, Almirante foi contratado pela Rádio Nacional como cantor. Aproveitando a oportunidade, pediu para receber um dia para se dedicar a falar sobre música. E foi assim que estreou o seu primeiro programa como produtor e apresentador, o Curiosidades Musicais. Infelizmente, os registros sonoros do programa do Almirante são muito esparsos e desorganizados. Então, o primeiro programa preservado em acervo do Curiosidades data apenas de 1938, 3 anos depois da estreia. Mas é incrível ver como o folclore já atravessava o programa. Eu escutei no MIS um dos poucos trechos preservados do programa, dedicado ao Bumba Meu Boi. O estilo era quase professoral. Almirante citava livros de folcloristas como Edson Carneiro, comparava explicações e chegava a uma tese que defendia ao longo do episódio. No caso, a de que o Bumba Meu Boi, por mais que tivesse inspiração em festas que revivem o ciclo heróico do boi, tanto em Portugal quanto entre os negros bantôs, já havia se tornado uma festa tipicamente brasileira. Intercalando a explicação, muita música e, é claro, as anedotas deliciosas de Almirante, que ajudavam a manter o público entretido. Outro episódio de destaque é o dedicado à capoeira da Bahia. Almirante afirma ter ficado um ano inteiro pesquisando antes de levar o programa ao ar, que contou com 2 instrumentistas tocando berimbau ao vivo no rádio. Nesse ponto transparece, infelizmente, uma característica dos que trabalhavam com folclore no século passado: o distanciamento classista. Em vários momentos, Almirante transparece um certo deboche com a cultura popular que ele tanto valorizava. Aquilo era tido como pitoresco, rústico, algo que devia ser preservado por ter uma beleza inocente. No caso do berimbau, por exemplo, ele descreve várias vezes como um instrumento bárbaro e rudimentar, e a capoeira como um jogo igualmente de bárbaros. No entanto, ele chamava atenção para a importância de estudar e compreender o seu valor cultural, em pleno horário nobre, algo muito importante na época, uma vez que a capoeira, até 1940, ainda estava tipificada no Código Penal, associada à malandragem. Existe outra coisa importante para ser avaliada quando falamos de dimensionar a importância de Almirante no folclore. Vamos ouvir agora um trechinho em que ele explica as origens do Zé Pereira, uma brincadeira de carnaval
que tomava as ruas do Rio de Janeiro no início do século passado. Boa noite, caros ouvintes de todo o Brasil. Já vocês todos têm recebido pelo rádio centenas de músicas para o carnaval deste ano. Os que ouvem hoje essas músicas talvez nem imaginem como é que antigamente a gente se divertia no carnaval. Talvez muitos pensem que sempre a música de Momo foi desse tipo de sambas e marchas que hoje se usa. Pois justamente o que eu pretendo fazer com esse programa é a recapitulação de algumas das músicas que marcaram épocas em carnavais passados, mostrando assim a sua rápida evolução. Sim, porque antigamente, no tempo do intrudo, que durou entre nós perto de 3 séculos, não se cantava como hoje pelas ruas. A música que havia era somente a dos bailes e, quando muito, das bandas em praças públicas, executando polcas, shots, quadrilhas. O início dos blocos de rua, desses que correm a cidade inteira cantando sambas, batendo tamborins, pandeiros, ganzás e todo e qualquer instrumento de barulho, segundo parece, vem do Zé Pereira. Vocês sabem por acaso da origem do Zé Pereira? Mas esperem, vocês sabem o que é o Zé Pereira? É isto. Pois esta barulheira infernal, nesse ritmo característico, não nasceu sozinha. Foi inventada por um homem. Em 1852, havia aqui no Rio de Janeiro um português chamado José Nogueira de Azevedo Paredes. Ele era sapateiro e tinha sua loja ali no 52 da Rua São José. Uma segunda-feira de carnaval, daquele carnaval antigo, só de graçolas, de ditos espirituosos, de bisnagas, limões de cheiro e outras brincadeiras delicadas, José Nogueira, lembrando-se das festas populares de sua terra, saiu com os amigos pelas ruas, levando bombos, tambores e gritando assim: Zé Pereira! Zé Pereira! Zé Pereira! Zé Pereira! Zé Pereira! Foi um sucesso indescritível. No outro ano, apareceram imitadores, e daí então o negócio pegou de tal maneira que nunca mais houve carnaval sem batucada. Querem uns que o nome do Zé Pereira venha do nome porque é chamado bombo em alguns lugares de Portugal. Mas o que parece mais certo, segundo se lê nas antiquárias e memórias de Vieira Fazenda, é que o nome de Zé Pereira tenha se popularizado pelo fato dos amigos do José Nogueira, no ritmo do bombo, terem começado gritando o nome do seu chefe, que, mal compreendido no meio daquela zoeira incrível, parecia Zé Pereira em vez de Zé Nogueira. A semelhança de som entre palavras às vezes completamente diferentes é uma coisa tão comum e tão possível que havia até um camarada que explicava sua dor de dentes com palavras inteiramente impróprias, mas que nem por isso deixava de se fazer compreender. É que ele dizia assim: Puxa, rapaz, eu apanhei um vento encarnado nas costas, fiquei com a nostalgia no dente e fui ao dentista para ele me distrair o dente, sabe? Mas como ele não podia distrair o dente sem anistia, eu fui para casa e tomei um compromisso de casperinha, sabe? Essa história da confusão do José Nogueira por José Pereira é maravilhosa e bastante repetida pelos livros de história, mas questionável. O folclorista Theo Brandão, por exemplo, recuperou registros de memorialistas portugueses que mostram que séculos antes já se brincava de Zé Pereira no país europeu. Isso significa que Almirante estava errado? Não necessariamente. Pode muito bem ter existido mesmo o tal bloco de amigos do José Nogueira, no Rio de Janeiro do século XIX. O problema está em cravar a origem, algo que é sempre muito menos preciso do que o público gostaria. Folclore não é fácil de se explicar e resumir. Almirante fazia o que podia e com as condições que dispunha. Se hoje, com a internet, a gente ainda tem esse problema, imagina na época. O radialista tinha uma grande paixão pela música e vários dos seus programas foram dedicados ao resgate e divulgação de ritmos e artistas populares. Mas o trabalho com cultura popular de Almirante atravessou também outras manifestações. O Almirante teve o grande mérito de utilizar o rádio como um divulgador de folclore. Havia muita resistência no início, porque folclore é um negócio muito chato. No entanto, o Almirante, que sempre trabalhou muito seriamente, não fazia da sua profissão um vitrinismo inevitável na nossa atividade. O Almirante era sério, então utilizou o rádio como elemento de divulgação de cultura, não só de pesquisa, mas como divulgação de cultura. Para mim, este foi o grande mérito do Almirante. Recolhendo o folclore,
sua última criação enquanto produtor de rádio, era estrondoso. Não apenas contava com orquestração e radiadores, mas também com a plateia que interagia com os game shows, algo que Almirante já fazia há muito tempo, oferecendo dinheiro, por exemplo, para quem remasse junto com os repentistas que levava para o ar. O programa tinha alguns quadros fixos muito interessantes, como o Faz Mal. Os ouvintes enviavam crendices de coisas que deveriam ser evitadas sob o risco de má sorte, bem ao estilo dos tabus que eu falei aqui no episódio de Simpatias. É de um roteiro recuperado desse programa, por exemplo, que eu conheci a crença de que não se devia limpar a casa durante a noite. É que se algum canto não ficar bem limpo, dizem que o próprio tinhoso aparece para o vivente para terminar de varrer a sujeira. Quando eu compartilhei essa história no Facebook, teve muita gente que disse que preferia uma ajudinha do capeta do que limpar a própria casa. É o seu caso? Comenta aí embaixo. Outras crenças divulgadas no mesmo programa. Faz mal rir muito antes do almoço. É sinal que vai chorar demais antes do jantar. Também faz mal cumprimentar alguém por cima da mesa. É sinal de amizade desfeita. Sensacional. Um quadro que também era muito interessante se chamava Doutor Sara Tudo, destinado a ensinar remédios caseiros, conselhos e simpatias. Era a cura para doenças no fato, carne esponjosa, ar preso na carne, essas coisas. O mais interessante, ao final de cada audição, Almirante reforçava: todo o material enviado para estes programas ficarão à disposição dos estudiosos interessados no nosso folclore. Um nome que frequentemente recorria a ele era o folclorista Renato Almeida, um dos fundadores da Comissão Nacional do Folclore em 1947. Essa rede de colaboradores era fundamental para manter vivas as pesquisas de Almirante, que alimentavam seus programas. Os ouvintes mantinham colaboração ferrenha com o radialista, enviando para ele toadas, cantigas e histórias. Mas não houve programa onde a participação do ouvinte fosse mais fundamental do que naquele que é o mais lembrado até hoje. Incrível! Fantástico! Extraordinário! Vocês não acreditam no sobrenatural? Pois então, ouçam. Sexta-feira passada, mais ou menos meia-noite, eu estava passeando quando uma dama alinhada passou de fino me olhando. Eu perguntei se lhe podia acompanhar, ela nem sequer respondeu um sim ou não. Eu fui na sua direção, logo adiante, ao passar a encruzilhada, avistei um bode feio, mais preto que carvão. Fiquei com medo, mas não dei a perceber, para o meu nome não perder diante daquela mulher. Então gritei que era o quiabo. Incrível, fantástico, extraordinário. Foram mais de 15 anos entre idas e vindas na Rádio Tupi, desse programa de terror que dramatizava histórias sobrenaturais. Todas passavam pelo crivo de Almirante. Não valia ficção, queria o mais puro relato folclórico. Por isso ele insistia tanto em divulgar dados que hoje nos parecem bem estranhos, como o endereço completo de um ouvinte que mandou a história. Era a maneira de oferir valor de verdade ao ocorrido. Vamos ouvir agora um trecho do primeiro episódio que conta justamente uma história do nosso querido Saci Pererê. Saci Pererê? Se alguém chamar por ele à noite em lugar deserto, ele aparece. O presente caso ocorreu no município de Santa Maria Madalena, estado do Rio de Janeiro,
e é absolutamente verídico. É contado pela senhora Eurípides Dutra Ribeiro, residente em Niterói, a rua Marise Barros 382, e lhe foi narrado pelo Dr. Manuel Verbicário, clínico de Santa Maria Madalena. Existe, naquela cidade, 4 léguas distantes da cidade, aliás, extensa região montanhosa de flora e fauna deslumbrantes, denominada Muribeca. Houve em Muribeca, em Madalena, há poucos anos, notável botânico, o Dr. Santos Lima, recém-falecido, que se fez perseverante investigador das matas da Muribeca, em busca de exemplares da sua flora opulenta, com que enriquecia o horto de que era diretor. Nessas buscas, que duravam muitos dias, levava em sua companhia alguns trabalhadores de sua repartição. Numa dessas excursões, à noite, reunida a turma no rancho que construíra e ainda lá existe, estabelecida a palestra em volta do fogo, o assunto se encaminhou para o tema comum, ou seja, para os fenômenos sobrenaturais, coisas em que as gentes humildes do interior acreditam piamente. Em meio às mais estranhas e inconcebíveis narrativas, diz um dos trabalhadores, cujo nome no caso não importa. Pois olha, de minha parte eu garanto, quem quiser duvidar da existência do Saci Pererê, que duvide. Não eu que já vi ele. E digo mais, sei que se alguém chamar por ele à noite em lugar deserto, ele aparece. Nesse instante, o Dr. Santos Lima interveio. Meu rapaz, o que você está dizendo é fruto de sua imaginação. O Saci Pererê, o lobisomem, o mão pelada e outras entidades idênticas não existem, nunca existiram. Os homens é que as inventaram para desassossego das pessoas simples e crédulas. Existem, doutor. Eu já vi, doutor Santos Lima. Pois bem, segundo diz você, se alguém chamar pelo Saci Pererê à noite em lugar ermo, ele aparece. Vou provar-lhe que isso é impossível. E ato contínuo, abrindo a janelinha do rancho, põe as mãos na boca, em concha, e no silêncio impressionante da noite, grita para o seio da mata misteriosa. Saci Pererê! Ô Saci Pererê! Decorridos alguns segundos, com surpresa tremenda de todos os circunstantes, ouviu-se distintamente, partida do seio da floresta, uma voz respondendo. A resposta, como se pode concluir, surpreendeu tremendamente a todos. Nesse número, o próprio Dr. Santos Lima. Reposto do susto, dono já de si mesmo, o Dr. Santos Lima não se deixou abater pelo imprevisto. E de novo à janelinha do rancho e, com a maior força dos pulmões, corajosamente fez a invocação da entidade sobrenatural. Saci Pererê! Ô Saci Pererê! 2 segundos após, impressionantemente, a voz misteriosa, agora mais precisa e mais nítida, acode ao chamado. Decorridos minutos, pareciam séculos, um tropel se fez ouvir à distância. Tropel que a pouco e pouco, mais claro, fazia ouvir-se, já não havendo dúvida de que fosse quem fosse, se dirigia para o rancho. No interior, à luz do braseiro, ninguém falava, e o tropel era já distinto e claro. E veio se aproximando, crescendo, crescendo, até parar subitamente. Foi um pavor, e a voz misteriosa continuou, tudo se explicando. Doutor Santos Lima! Telegrama! Era um empregado do horto florestal que, tendo recebido um despacho para o diretor, à tarde, com nota de urgente, afrontara à noite dentro da mata misteriosa da Muribeca para levá-lo ao destinatário, e que ouvia e respondia os gritos do Dr. Santos Lima, sem os entender direito, na suposição de que os estavam orientando. O sucesso do programa foi tanto que rendeu 2 livros com os causos favoritos de Almirante, sendo o primeiro lançado em 1951 pela Edições Cruzeiro. Na década de 80, o Fantástico tentou fazer uma versão televisiva do programa, que não fez o mesmo sucesso. Afinal, ouvir dá uma dimensão muito mais especial para as histórias assombradas. Vocês com certeza sabem como é. E olha o bambu de bambu, bambu, bambu. E olha
olha o bambu de bambu, bambolelê. E olha o bambu de bambu, bambolá. Eu quero ver dizer 3 vezes, bambulé, bambolá, bambu. Vai bambu de bambu, bambu, bambu. Vai bambu de bambu, bambolelê. Vai bambu de bambu, bambolá. Quero ver dizer 3 vezes, bambulé, bambolá. Fui a um banquete na casa do Zé Pequena, a mesa tava no sereno pra todo mundo caber. Tinha de toda a qualidade de Itália, tinha mais homem que mulher, mas só não tinha que comer bambu. E olha o bambu de bambu, bambu, bambu. E olha o bambu de bambu, bambu, lelê. E olha o bambu de bambu, bambu, lalá. Eu quero ver dizer 3 vezes, bambu, bambu, lalá, bambu. Vai bambu de bambu, bambu. Homem das artes, Almirante teve alguma passagem pelo cinema e foi até mesmo homenageado por Carmen Miranda, que cantou seu Bambu do Bambu no filme Serenata Tropical de 1940. Os dois eram muito amigos e chegaram até mesmo a fazer uma turnê pelo Nordeste. A pequena notável sempre recorria ao Almirante para buscar inspirações de músicas para cantar durante sua estadia nos Estados Unidos, ainda que nem sempre a seguisse. Aqui cabe destacar 2 trabalhos muito especiais de Almirante no audiovisual, mas no âmbito das animações. Em 1938, ele foi dublador da animação da Disney Branca de Neve e os 7 Anões, fazendo as vozes do Espelho Mágico e do Anão Mestre, participando também da versão de algumas das músicas. Quase 15 anos depois, ele participou da História Viva novamente. Foi o narrador do documentário que abria as exibições de Sinfonia Amazônica, o primeiro longa-metragem em animação do Brasil, feito por Anélio Latini Filho. O filme intercala 7 histórias de mitos, lendas e contos populares do norte, da criação da noite, presa no coração do Tucumã, até os encantos da Iara. Um trabalho hercúleo que durou mais de 5 anos para ficar pronto. Ele percebia que o rádio dele estava acabando. Ele percebia que a televisão levou os produtores, as pessoas que faziam programas, escreviam programas, que eram fundamentais para o rádio. O rádio, por sua vez, ia se adaptando aos novos tempos, colocando só música, ou só informação, ou informação e esporte. Aparecem os disc-jockeys. A coisa começou a ficar mais na base de estúdio, disco. Né? As rádios tinham grandes orquestras e foram demitindo essas orquestras todas, foram tirando os cantores que eram contratados, iam todos e foram mandados embora. Então o rádio mudou e o Almirante falou assim, está pintando aí um rádio que não é meu. Quer dizer, isso passava talvez no inconsciente dele. Em 1958, produzindo 3 programas por semana e com apenas 50 anos de idade, Almirante sofreu um acidente vascular cerebral enquanto dirigia para o estúdio. Esse foi o fim da sua carreira no rádio. Dedicado, o pesquisador passou os próximos anos organizando seu imenso acervo, até que em 1964 foi convencido por Carlos Lacerda a vender o seu acervo para o recém-criado Museu da Imagem e do Som, o MIS. Almirante foi reticente. Aquela era toda a sua vida. Lacerda argumentou que seria melhor para o material ter a estrutura de um museu. Claro que era mentira. Há 10 anos foi feito aquele Museu da Imagem e do Som
e foi trazendo o material da minha casa na Tijuca aqui nesse necrotério. Isto é necrotério mesmo. Praticamente nós não temos a melhor ajuda, não temos recursos, não temos nem material para continuar a fazer fichas, tudo isto. Este é o Arquivo Almirante. Se de início o MIS já sofria com descaso, imagina hoje. E assim, Memória de Almirante permaneceu ali, presa em um mausoléu. Almirante faleceu em 22 de dezembro de 1980, aos 72 anos de idade. Uma vida dedicada à comunicação e à cultura. Foi então, há quase 30 anos, que o país disse adeus à maior patente, não só do rádio, mas do folclore brasileiro. Atenção, aí vem o Almirante. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no padrim.com.br/saci e no picpay.me/colecionador de sacis. É graças a eles que conseguimos nos manter aqui toda semana, sempre falando de folclore. Então, por isso, eu quero mandar um grande abraço para Agatha Orzedo, Ana Lúcia Mergê, Daiane Angolini, Daniel Burli, Daniel Medina, Daniel Renatini, Damian Valendorf, Gianni Macagnan, Douglas Rainho, Euclides Vega, Felipe Rafael, Fernando Sussman, Josi Silva, Guilherme Kruger, Ian Fraser, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Teles, Michael Wolfert, Matheus Freire, Maiara Lista, Maurício Xavier, Maicon Torres, Nildo Alcarinque, Pedro Scheffer, Ricardo Santos, Roberto Silva, Rodrigo Cunha, Thomas Misfeld, Thiago Chiavegatti, Victor Nogueira, Vitória Silveira e Valdeir Brito. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Gostou desse formato roteirizado? O texto está integralmente aqui no post, lá no colecionadordesacis.com.br. Então, se faltou alguma coisa, se algo não ficou claro, confere lá, qualquer coisa, me manda uma dúvida. Eu espero fazer mais episódios assim no ano que vem, e para isso eu conto com o seu apoio. Indique Poranduba para outras pessoas. Vamos fortalecer essa rede como o Almirante fazia. Mandem histórias para mim, mandem pedidos, entrem em contato. Eu gosto de ouvir o que vocês têm a dizer. Feliz Natal para todos. Muito obrigado. Semana que vem estamos de volta com o último programa do ano, que vai ser muito especial. Tá cheio de carinho. Esse podcast foi editado por mim, Andrioli Costa, o colecionador de sacis. Acesse colecionadordesacis.com.br. Um abraço e até a próxima.